Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso assunto falando sobre prisões. Na aula passada a gente falou da prisão em flagrante, das situações em que pode haver um flagrante. Eu deixei bem claro com vocês que há 4 situações possíveis de flagrante, ou quando a pessoa está cometendo o delito, ou quando ela acabou de cometer o delito e é surpreendida nessa situação, ou quando ela, logo após cometer o delito, ela sofre uma perseguição e essa perseguição, embora perdure no tempo, ela é ininterrupta e aí ele vem a ser preso após a perseguição que ocorreu logo após o cometimento do delito, ou quando, logo depois do cometimento do delito, ele é surpreendido, ele é encontrado com objetos ou em situação que faça crer que ele tenha cometido o crime, tá? Então são as 4 situações de flagrante, sabendo que a prisão em flagrante, ela submete o flagranteado a uma audiência de custódia em até 24 horas após a realização do flagrante, e nessa audiência de custódia o juiz tem algumas atitudes, né? As principais são ou converter a prisão em preventiva, ou, se houver motivo para conceder a liberdade provisória, concedê-la com ou sem fiança, tá? Bom, dito isso, a gente tem a questão, e também nessa audiência de custódia, só para não esquecer, o juiz também pode relaxar a prisão em flagrante se concluir que ela foi feita de modo ilegal. Nós falamos também sobre flagrante preparado ou provocado e flagrante esperado. Falamos como o flagrante preparado ele é ilegal e o flagrante esperado ele é legal, né? Nós falamos também posteriormente da prisão temporária, dos prazos em que ela pode ser decretada e da possibilidade de prorrogação uma única vez e da finalidade da prisão temporária, que é servir a instrução criminal, ou seja, ela só pode ser decretada durante a instrução, não há de se decretar prisão temporária após o ajuizamento da ação penal. Bom, dito isso, vamos continuar a falar sobre prisões. Hoje eu vou começar a falar sobre prisão preventiva, que é uma espécie de prisão cautelar, lembrando a vocês que a prisão não é a única medida cautelar possível. Nós já falamos do artigo 319 do CPP, que traz todas as medidas cautelares diversas da prisão. Lembrando a vocês que a prisão ela é excepcional. Normalmente o acusado ou o indiciado ele devem responder à acusação ou à investigação soltos. Isso devido ao princípio da presunção de inocência, certo? A pessoa é presumivelmente inocente antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se ela é presumivelmente inocente, a prisão ela só pode ocorrer cautelarmente em situações excepcionais em que se justifique a prisão, ou seja, não há de ser decretada a prisão como regra, e sim como exceção, tá? Bom, voltando a falar de prisão preventiva, é uma espécie de prisão cautelar cuja a finalidade principal é a garantia da persecução penal. Obviamente, existem outras nuances para se decretar uma prisão preventiva, mas o principal motivo é garantir que a lei penal vai ser aplicada sem interferências prejudiciais praticadas pelo próprio acusado. Obviamente existe aquela hipótese do clamor público, aquela hipótese em que se você deixar o acusado solto, ele mesmo corre risco, mas a gente não vai tratar disso com muito vagar, porque é uma situação excepcionalíssima, né? A grande massa das prisões preventivas servem para evitar
as interferências prejudiciais que o preso, né, no caso o acusado, podem causar à investigação criminal, intimidando testemunhas, intimidando vítima, causando risco de reiteração criminosa, risco à sociedade de uma forma geral, risco à ordem econômico-financeira. A gente vai falar de tudo isso, tá bom? Bom, continuado, então, é uma prisão cautelar, tá? E objetiva impedir condutas do autor que vão colocar em risco essa atividade de persecução criminal. Ela só se justifica excepcionalmente, como eu disse, tá ok? Bom, a prisão preventiva, como qualquer outra prisão que não seja a prisão em flagrante, necessita de ordem escrita e fundamentada do juiz. Sua decretação é possível nas circunstâncias fáticas do artigo 312 do CPP, com alguns limites e exceções que estão no artigo 313, e também quando for necessário garantir o cumprimento de alguma medida cautelar diversa da prisão, que está no artigo, hipótese do artigo 282, parágrafo 4. Só que é lógico, essa necessidade de garantir uma medida cautelar diversa da prisão é uma situação também excepcionalíssima, né? Porque se foi aplicada uma medida cautelar diversa da prisão, é porque, obviamente, não haviam os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Então, essa prisão ela deve ser decretada com muita parcimônia, né? Não pode ser decretada se houver, por exemplo, uma justificativa plausível para o não cumprimento, né? Eu tive um cliente, certa vez, que deixou de cumprir uma prestação de serviço à comunidade porque no decorrer da pandemia ele foi dispensado desse serviço. Obviamente, durante a pandemia todas as prestações de serviços comunitários foram suspensas, mas o que aconteceu é que logo depois do arrefecimento da pandemia, já com a vacinação avançada e com a diminuição do número de mortes, retomou-se esta prestação de serviço e esse cliente meu não se tocou disso. Ele já estava trabalhando com um emprego fixo e acabou deixando o tempo passar. Obviamente, ele não fez por má fé, ele estava cumprindo regularmente antes do início da pandemia. Só que posteriormente ele acabou escorregando dessa forma. Ele foi intimado sob pena de decretação da prisão e tudo, mas uma vez apresentada a devida justificativa, o juiz aceitou e até aceitou posteriormente que ele terminasse de cumprir os poucos dias que faltavam, né? Ele já tinha cumprido grande parte da prestação de serviço dele, não fazia sentido nenhum converter em uma pena mais grave. Nesse caso era uma PRD, mas o mesmo se aplica às medidas cautelares diversas da prisão. Você não vai aplicar uma medida mais grave de forma leviana, porque, como eu disse, a prisão ela tem que ser excepcional. Se não fosse excepcional, não haveria prisão suficiente no Brasil. Há muito mais pessoas respondendo processos em liberdade do que pessoas respondendo processos presas. E não há cadeia que chegue para o número de pessoas que seria recolhida se a prisão fosse a regra. Tá ok? Bom, então nós temos aqui algumas características que a prisão preventiva assume. A primeira delas é a prisão preventiva autônoma, que é decretada independente de uma cautelar anterior. E a outra, nessa hipótese de ser garantidora do cumprimento de uma medida cautelar, nós temos a subsidiária, que seria decretada pelo descumprimento de uma medida cautelar anterior. Ok? Bom, situações em que a preventiva pode ser decretada. Primeira hipótese, em qualquer momento da fase de investigação, de modo autônomo e independente, tá? Então, qualquer momento em que se verificarem os pressupostos fáticos, legais, os requisitos
para se decretar a prisão preventiva, pode ser decretada. A segunda hipótese é como conversão da prisão em flagrante. Você tem aquele flagranteado que foi levado à audiência de custódia. O juiz verificou que estavam presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, contidos nos artigos 312, 313 e 314, e aí verificou que deveria converter a prisão em flagrante em preventiva, tá? Então, observem, a pessoa não pode ficar preso em flagrante ad eterno, né? Na audiência de custódia, o juiz ele vai ter condutas. Quais são as condutas? Ou ele solta, ou ele converte em preventiva, tá? Ele pode soltar com liberdade provisória ou pelo relaxamento do flagrante, se a prisão em flagrante for ilegal, se ela não tiver revestido as necessidades legais dessa prisão para que ela seja considerada legal, tá ok? Bom, a terceira hipótese é a substituição de uma medida cautelar descumprida. Como eu disse, essa hipótese só vai ser adotada quando houver, obviamente, não houver uma justificativa plausível, né? E quando não for possível a aplicação ou de outra medida cautelar, né? Eventualmente, até o restabelecimento da medida cautelar que foi descumprida mediante a devida justificativa pelo descumprimento. Você pode lembrar que existem medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para garantir o cumprimento. Por exemplo, se no primeiro momento o acautelado não cumpriu uma medida cautelar menos gravosa, ele pode passar a ter, por exemplo, um monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica. Então, nessa escala de medidas mais ou menos graves, ele pode ter aplicado uma outra medida cautelar para que não seja necessário decretar-se a prisão desse acautelado, tá ok? Bom, não poderá ser decretada a prisão preventiva em casos de crimes culposos e quando não for prevista pena privativa de liberdade para o delito. Vamos entender isso aqui. Primeiro, o crime culposo é aquele em que não há intenção de se alcançar o resultado do crime. Tá? A pessoa comete o crime numa situação de não observar o devido dever de cautela e ela pratica o crime numa situação de imprudência ou negligência ou imperícia. A imprudência seria quando ele faz o que não deveria ter feito se fosse cauteloso. Dirigiu em alta velocidade, foi aventureiro e colocou pessoas em risco e assim sucessivamente, tá? A negligência é quando ele deixa de fazer alguma coisa que deveria ter feito para observar o dever de cautela. Por exemplo, uma negligência, deixar de usar um EPI, deixar de observar itens de segurança, normas de segurança e assim sucessivamente. Então você observa que na conduta imprudente o agente faz algo que o cauteloso não deveria ter feito, não faria. E na conduta negligente o agente deixa de fazer algo que o cauteloso faria. Na conduta imperita, o agente se mete a fazer algo para o que não tem formação técnica. Você imagina alguém que assiste a série da televisão, que Grey's Anatomy ou outra série qualquer de médicos, e se mete a falar, vi lá no médico o cara curando um sujeito dessa forma, e resolve fazer. E a pessoa morre, certo? Às vezes a pessoa seria salva, ser atendida por um médico capacitado, e aquela pessoa que é viciada em séries médicas, por mais absurdo que possa parecer esse exemplo,
vai lá e acaba matando a pessoa, porque não tem a perícia necessária para salvar a vida. Nessa situação, o crime, embora não houvesse a intenção de causar a morte, aquela pessoa agiu de forma por culpa, causar o resultado naturalístico. Nessas hipóteses, não haverá decretação de prisão preventiva. Vamos pensar, então, na não previsão legal de pena privativa de liberdade. O que acontece? A pior hipótese, tá, que um acautelado do que um preso em regime cautelar pode ter para si é a condenação final. Se condenado ele não seria preso, não há por que mantê-lo preso durante o processo, ok? Ou seja, na pior hipótese para ele não será preso. Então, por que eu vou manter esse cara preso durante o processo se o crime que ele cometeu não o sujeita a uma prisão no final? E quando eu digo que não sujeita à prisão, não é que não há previsão de pena de reclusão. Eu quero dizer o seguinte: se condenado, esse sujeito será recolhido ao cárcere? Ou, por exemplo, ele começará cumprindo a pena em regime aberto? Veja, a prisão preventiva ela é cumprida em regime fechado. Então, se eu vou prender preventivamente uma pessoa cujo crime, em caso de condenação, vá submetê-lo a um cumprimento de pena em regime aberto, ele não será recolhido ao cárcere, não há sentido em mantê-lo preso durante o processo. E a prisão preventiva deverá ser revogada quando não subsistirem os requisitos que ensejaram sua decretação, ainda que no momento da decretação esses requisitos tenham existido. Então, se eles deixam de existir no momento posterior, ela deve ser revogada, ok? Continuando aqui, vamos ver o artigo 312, e no artigo 312 tem os requisitos fáticos da prisão preventiva. Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então vejamos aqui que são 4 hipóteses: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. São as 4 hipóteses que você pode decretar uma prisão preventiva. E ainda há condições. Tem que haver prova da existência do crime, ou seja, o crime não pode ter dúvida de que ele ocorreu. E tem que ter pelo menos um indício suficiente de autoria, senão você está prendendo a pessoa possivelmente errada e você não vai você não tem justificativa de prender uma pessoa se você nem sabe se essa pessoa cometeu determinado crime. Além disso, tem a questão da necessidade dessa prisão. Há algum perigo para a instrução criminal, para a ordem econômica, para a aplicação da lei penal, para a ordem pública, que esse cara fique solto? Se não houver, não há de ser decretado, ok? A garantia da ordem pública reside na necessidade de impedir que o acautelado cometa novos crimes, leve perigo à sociedade de uma forma geral. A garantia da ordem econômica visa impedir que certas atitudes do agente afetem a harmonia da ordem econômica por causa de uma reiteração criminosa ou coloquem em perigo o funcionamento do sistema financeiro. Os demais requisitos acabam sendo autoexplicativos, né? A gente vai ver aqui, a aplicação da lei penal, né? Assegurar a aplicação da lei penal, por exemplo, se há grande indício de que o cara vai fugir, né? Se ele vai fugir, a lei não vai ser aplicada a ele. Então, se há indício porque ele tentou comprar uma passagem, se o passaporte dele não foi apreendido, corre o risco dele fugir.
Se ele pode fugir, a lei não será aplicada. Da mesma forma, para assegurar a instrução criminal, quando você verifica que um acusado não vem comparecendo aos atos que ele deveria comparecer durante a investigação ou durante o processo, você talvez tenha que submetê-lo à prisão, ok? Bom, vamos lá para o parágrafo 1º e 2º do artigo 312. Vamos ver aí outras hipóteses. Ela também será decretada em caso de descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, a gente já falou disso, tá? E a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada ou fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem essa prisão. Obviamente, se não há esse receio de perigo, não há por que decretar, tá? Vamos falar de alguns limites e exceções legais. Esses estão no artigo 313 do CPP, né? Então, nos termos do artigo 312 desse código, será admitida a decretação da prisão preventiva quando 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, a máxima for superior a 4 anos. Então começa essa questão. Lembram que eu falei que para penas em que o acusado vai acabar cumprindo a pena em regime aberto ou semiaberto, não justifica prender ele cautelarmente? Então, você verifica aí que pena não superior a 4 anos, a máxima, não há de se decretar prisão preventiva, porque o sujeito vai ser condenado a uma pena máxima e ele ainda vai cumpri-la em regime aberto. 2. Se ele tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado ao disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Eu vou abrir aqui uma outra janela para a gente ver esse artigo 64 do CP aqui. Vamos lá. CP. Vamos abrir aqui para que a gente consiga ler e não perder esse fio da meada. Vamos lá. Abrir o CP aqui. Acho que a minha internet está boa, senão vocês iam ter que ficar esperando. F64. Vamos lá. Aí. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior que já tenha ultrapassado de 5 anos. Então, se a pessoa ela cumpriu a pena, passou depois da extinção da pena, que terminou de cumprir, passou-se 5 anos, esse crime deixa de ser considerado para efeito de reincidência. Então, como aqui a hipótese que a gente aventou fala que ele foi condenado por outro crime doloso, nós estamos falando de quê? Reincidência em crime doloso. Se é reincidência em crime doloso com sentença transitada em julgado, você vai verificar que não se trata do artigo 1, do inciso 1 do artigo 64 do CP. O que significa o quê? Se aquele crime anterior já tiver com a pena cumprida há mais de 5 anos, aí você não pode considerar para fins de reincidência. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Olha só. Imagine vocês que um agressor cometeu violência doméstica, tá? Contra quem quer que seja das pessoas que estão elencadas nesse inciso. Muitas vezes, para você conseguir proteger a vítima, você precisa recolher o agressor ao cárcere para que essa pessoa possa pegar seus objetos pessoais, se recolher em abrigo ou na casa de parentes, ou, eventualmente, se proteger trocando fechadura do imóvel para que esse agressor não entre novamente, e assim sucessivamente. Para se poder realizar isso, você não pode contar com a benevolência do agressor em ficar de fora tempo suficiente para que sejam tomadas essas medidas, certo? Então, para que se faça isso, pode vir a ser preso o agressor preventivamente. Parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa.
Olha só, a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. A princípio, nemo denetur si detegere. Porém, a pessoa é obrigada a se identificar. A identificação, ela é obrigatória e a pessoa não pode apresentar documento falso ou se negar a se identificar. Então, essa identificação, ainda que a identificação vá causar prejuízo futuro, penalmente falando, ela é obrigação do indivíduo. Então, se a pessoa não se identifica, pode ser decretada a sua prisão preventiva enquanto essa não se identificar. Obviamente, após ele ser identificado, ele poderá ser salvo se outra situação, outra hipótese recomendar a manutenção da prisão. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Lembrem-se vocês que a última manifestação do STF em 2018 concluiu que é inconstitucional a execução provisória da pena, não podendo haver prisão em segunda instância. Esse é o entendimento atual. Bom, a Lei 13.964 de 2019, né, o pacote anticrime, ela veio confirmar essa questão de que a pessoa não pode ficar preso preventivamente com finalidade de cumprimento de pena. Muito embora, caso o acusado seja preso preventivamente, esse tempo que ele fique preso será deduzido na pena dele pela detração penal. Mas você não pode prendê-lo com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. Tá ok? Bom, não será decretada prisão preventiva se o juiz verificar que o fato foi cometido sob as causas do artigo 23 do Código Penal, as excludentes de ilicitude. Então, se a pessoa cometeu o crime em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, ou estado de necessidade, ou qualquer outra excludente de ilicitude que a lei venha a criar e a disciplinar, ele não pode ser preso preventivamente e o juiz é obrigado, ainda que tenha dúvidas a respeito dessa exculpante ou excludente de ilicitude, o juiz não deve decretar prisão preventiva, porque corre-se o risco de estar se prendendo um inocente, porque afinal de contas não há crime se não houver um dos elementos do crime, que é a ilicitude. Lembrando vocês que pela classificação tripartida, o crime é o ato típico, ilícito e culpável. Se você exclui a ilicitude porque você cometeu o crime amparado por um excludente de ilicitude, você não pode manter o acusado acautelado, ou seja, preso cautelarmente. Ok? Bom, eu estava falando antes da garantia da ordem pública, que é uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva. A lei não define o que é garantia da ordem pública. É de difícil definição e isso é perigoso porque um conceito vago e amplo pode vir a justificar a intervenção ilegal no direito de ir e vir da pessoa, certo? Então, esse direito de locomoção, direito à liberdade, é um direito fundamental garantido pela Constituição e também pelos direitos humanos. Então, se você vai atacar esse direito, ou seja, vai privar o acusado cautelarmente, ainda não tendo sido condenado desse direito, você deve fazê-lo baseado em algo concreto. E a garantia da ordem pública, ela é um conceito vago. Então, o despacho que vai, a decretação da prisão preventiva, ela baseada na garantia da ordem pública, ela tem que expor de forma muito clara e precisa qual é a ameaça à ordem pública causada pelo acusado e o porquê isso é justificador da prisão preventiva.
Tá? Então, essa prisão pela garantia da ordem pública só deveria ocorrer em caso de crimes gravíssimos, quanto à pena e quanto aos meios de execução. Tá? E quando houver também risco de reiteração e intranquilidade coletiva. Por exemplo, o acusado está ameaçando testemunhas, está incomodando a vítima, está causando novos problemas, há riscos de cometer novos crimes e ficar solto e assim sucessivamente. Tá? Com relação à garantia da ordem econômica, a gente faz a mesma ressalva. Por quê? Além da expressão vaga, de onde surge um questionamento se há ou não necessidade da prisão, uma vez que a gente pensa, o sequestro de bens e a indisponibilidade desses bens do acusado talvez fosse um meio mais eficaz para proteger a ordem econômico-financeira do que colocá-lo na cadeia, certo? É necessário que essa pessoa fique presa? Ele cometeu um crime contra a ordem econômico-financeira, a prisão dele é justificável para proteger essa ordem econômico-financeira? Ou será que apreender o seu passaporte para que ele não fuja e suspender o direito de acesso dessa pessoa aos seus bens, sequestrar esses bens e mantê-los indisponíveis para ele, já não seria o suficiente para que esse cara não pudesse mais causar mal para a ordem econômico-financeira? Então a gente tem que entender que a redução ao cárcere é medida excepcional, então ela não pode ser a regra, ok? Vamos lá falar agora das exceções ao teto do artigo 303(1) do CPP. Bom, vocês viram lá que o artigo 303(1) do CPP estabelece que a prisão preventiva será decretada quando o crime não tiver pena máxima superior a 4 anos. E vamos ver o que é a exceção a isso. Bom, primeiro, crimes de associação criminosa, sequestro e cárcere privado, cuja pena máxima são de 3 anos, mas são crimes odiosos o suficiente e que atentam contra a sociedade de forma tão ofensiva que vai fazer justificar a decretação mesmo com a pena máxima de 3 anos. Aí você vai virar para mim e falar assim, professor, mas se a pena máxima é de 3 anos, por que esses crimes não tem pena maior, né? Já que são tão ruins? É porque a associação criminosa em si é um crime meio, tá? Esse crime meio, ele normalmente vem acompanhado do cometimento de outros crimes, ok? Então, pela associação criminosa tem uma pena de 3 anos, mas isso não impede que ele seja condenado pelos outros crimes. E o sequestro aqui, é bom que você lembre, não é a extorsão mediante sequestro. Aqui é o sequestro sem que se exija vantagem financeira em troca. E, obviamente, é um sequestro que não culminou em lesão ou morte da vítima. E o cárcere privado é aquela situação em que alguém é preso no próprio domicílio ou em domicílio do autor do crime, onde ele foi, ele se deslocou até lá e a pessoa manteve ele lá, impedindo que ele saísse, né? Normalmente é um crime cometido dentro do âmbito doméstico. Filhos, esposas, filhas, esposas, pessoas da própria família são mantidas em cárcere. Tá? É o concurso de crimes, né? Se houve mais de um crime em concurso material, que é aquele em que há mais de uma conduta, portanto mais de um crime, o concurso formal em que uma conduta apenas gera mais de um crime, e o crime continuado, aquela situação que por condições semelhantes de tempo, lugar e conduta, né? Você, em vez de ser punido por cada uma das condutas, você será punido pela pena de um deles, aumentada nos limites que a lei prevê. Nessas hipóteses, a lei entende que quando a somatória em abstrato daquelas penas aplicadas, né, após o cômputo do concurso superar os 4 anos, aí sim, mesmo que os crimes individualmente não superem os 4 anos, você vai poder decretar a preventiva. E no caso do artigo
20 da Lei Maria da Penha, lembrando a vocês que o caso a Lei Maria da Penha, ela estabelece algumas consequências mais gravosas para o cometimento de crimes que já haviam no Código Penal, mas ela agrava a situação desses crimes em virtude de serem praticados com abuso da confiança das relações domésticas, certo? E principalmente contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Então, nessa hipótese, pode-se aplicar a prisão preventiva. Tá? Ainda temos as hipóteses do inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 313. A gente já leu essas hipóteses. Elas não estão contidas nas hipóteses do inciso 1. E essas hipóteses do inciso 1 é que estão submetidas ao teto. Ou seja, o 2 e o 3 não estão previstos nesse teto. Tá ok? Só para voltar aqui em cima para vocês verem do que eu estou falando. Estamos aqui, ó. Tá? Então, no inciso 1, o crime é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O 2 e o 3 são outras hipóteses que não estão inseridas no 1. Tá? E nessas hipóteses, ainda que haja uma pena menor, você poderá decretar. A lei não prevê prazo expresso para a duração da prisão preventiva. Diferentemente da prisão temporária, que tem prazo expresso definido em lei, a lei não vem prever prazo para a prisão preventiva. A Lei 12.850 de 2013, a lei que trata das organizações criminosas, prevê a duração da instrução processual, que vai desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, o prazo de 120 dias, que é prorrogável por período igual. Então, você verifica que, nesse caso, a instrução criminal poderá durar até 240 dias. Se você percebe isso, você vai verificar que a prisão poderia se estender por esse tempo, tá certo? No rito ordinário, se houver excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, em caso de réu preso, a prisão será revogada, tá? O prazo construído pela jurisprudência, embora a lei não determine, é de 81 dias, que poderão chegar a 86, e nesse caso 107 para a Justiça Federal, você somando prazos previstos em lei para determinados atos judiciais que fazem parte do iter processualis correto. Então vamos lá, você tem na Justiça Comum 10 dias e na Federal 15 dias para a conclusão das investigações. Esses prazos são prorrogáveis e, sendo prorrogáveis, esse tempo será acrescido. Você tem 5 dias para o oferecimento da denúncia, 10 dias para a resposta escrita à denúncia, que consta no artigo 396 do CPP, até 60 dias para a audiência de instrução, conforme está no artigo 400 do CPP, a serem acrescidos de um prazo de 24 horas para a decisão de recebimento da peça acusatória e, eventualmente, o prazo da prisão temporária. O que esse prazo da prisão temporária? Ele é de 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5. Você percebe que isso não é um dispositivo legal, certo? É uma construção doutrinária e jurisprudencial. Você verifica que quando o prazo da prisão ultrapassa em muito esses dias, você já começa a poder pedir a revogação da prisão pelo excesso de prazo, porque o processo já não está durando o prazo razoável em caso de réu preso. Então, nessa hipótese, você vai lá e pede a revogação. Não sendo concedida pelo juízo que decretou a prisão, você vai pedir em sede de habeas corpus. E, normalmente, os tribunais superiores têm concedido habeas corpus nessa situação de excesso de prazo, tá? Bom, vedação legal da prisão preventiva. É proibido decretar qualquer prisão cautelar, exceto a prisão em flagrante delito em período eleitoral, que é 5 dias antes da eleição e 48 horas depois. Isso está na lei eleitoral.
Em relação aos membros da mesa no pleito e os fiscais dos partidos políticos, essa proibição se estende a 15 dias antes e as mesmas 48 horas depois. Bom, o que eu tinha para falar de prisão preventiva era isso. A prisão domiciliar a gente vai falar aqui, mas é uma modalidade mais curta, a gente não vai se demorar. E é isso que a gente teria para hoje. Vamos falar da prisão domiciliar, então. Ela está prevista no artigo 317 do CPP. Ela foi uma modalidade de cautelar inovadora prevista pela Lei 12.403 de 2011. Tá? Significa que ela vai ser um recolhimento permanente do indiciado ou acusado em sua residência. Dali não podemos sair sem ordem judicial. Então vamos lá. É um substitutivo e não alternativa da prisão preventiva. Por que eu estou dizendo isso? Nas hipóteses legais que eu vou falar agora, você substitui a preventiva pela domiciliar. Mas não é uma alternativa. A alternativa daria a ideia que você pode escolher um ou outro. Não pode se escolher um ou outro. Tá? Nas hipóteses legais da preventiva, você só pode escolher a preventiva. Nas hipóteses legais da prisão domiciliar, você deve decretar a prisão preventiva. Não tem alternativa. Ok? As hipóteses são: um preso maior de 80 anos. Todo mundo sabe a situação insalubre das cadeias brasileiras. Ah, professor, mas se o preso maior de 80 anos cometeu um crime, ele devia se sujeitar a isso. Gente, a gente sabe que a delinquência, a criminalidade, ela não depende única e exclusivamente da pessoa ser mal, né? Má. Inclusive, as pessoas não se dividem em ótimas, boas pessoas e pessoas horríveis, tá? Quem quiser saber de onde eu tirei isso, eu tirei de Harry Potter, tá? As pessoas não se dividem em pessoas boas e pessoas horríveis. E você tem que entender que existem nuances, existem situações sociais que levam a pessoa, de repente, a delinquir sem que essa pessoa seja um criminoso contumaço. Então, principalmente você sabendo o componente da desigualdade social e do racismo, né, que faz com que pessoas pretas e pobres ocupem muito mais facilmente o cárcere do que pessoas brancas e de classe média alta ou ricas. Você verifica, então, que não é apenas a delinquência que leva alguém para o cárcere. E você pegar uma pessoa de mais de 80 anos, com todas as complicações que a idade pode trazer, e recolher essa pessoa ao cárcere, você está assumindo diversos riscos em relação à saúde dessa pessoa. Então você já verifica que após essa idade a pessoa está com a saúde fragilizada e justifica-se que ele cumpra a prisão em casa, o que não significa estado de liberdade. Observem, ele vai ficar preso dentro de casa, ele não pode sair para andar na pracinha, ele não pode olhar a rua, ele não pode botar o pé para fora de casa, ele tem que ficar preso dentro de casa, ok? Alguém debilitado por doença grave, as razões são as mesmas. Imagine alguém que esteja fazendo um tratamento de câncer ou que esteja com uma doença gravíssima, mesmo que essa doença não seja contagiosa, só o estado de saúde dessa pessoa. Lembrando que não existe pena de morte no Brasil, então você não vai colocar uma pessoa no cárcere para que essa pessoa morra, entendeu? Deve-se evitar esse resultado morte pelo encarceramento. Então, você não vai manter no cárcere uma pessoa com uma grave doença. Por mais que possa parecer impunidade uma prisão domiciliar, não é, gente. Tá? É simplesmente porque você não quer que esse apenado morra. Né? Aquela história do bandido bom é bandido morto não cola num Estado democrático de direito, com direitos humanos, e num curso de direito que a gente vai prezar, obviamente, pela correção da aplicação da lei, tá certo? Há de se verificar se a pessoa encarcerada ela é imprescindível
para o cuidado de uma pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Se essa pessoa for imprescindível para esse cuidado dessa pessoa menor de 6 ou com deficiência, ele deve ser colocado em prisão domiciliar. Se a pessoa for gestante, pelo mesmo motivo das anteriores, né, gente? A gente não quer que o feto ou a gestante sejam prejudicados pelo encarceramento e que a saúde dessa gestante ou a vida desse nascituro sejam prejudicadas. Mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem, se único responsável por filho com até 12 anos incompletos. Observem que há uma diferenciação estabelecida pela lei, uma lei de 2011, que vai de encontro à igualdade entre gêneros estabelecida pelo artigo 226 da Constituição Federal, que é de quase 30 anos antes. Você vê que esta lei ela não é compatível com essa relação entre papéis do pai e da mãe, né, com a evolução do direito parental que começou com a nossa nova Constituição. Então esse papel de diferenciação de gênero ele é inadequado nesse caso aqui, porque você consegue estabelecer que tanto o pai quanto a mãe têm a mesma imprescindibilidade, ou seja, a mesma importância na criação e na evolução da psique, da evolução física, psíquica, emocional de uma criança. Então, se você vai soltar a mãe que tem um filho de até 12 anos, manter em prisão domiciliar, você deveria dar o mesmo tratamento ao homem, mas essa diferenciação de gênero ela foi colocada aqui nessa lei. Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer sobre prisão preventiva e prisão domiciliar era isso. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente nesse período. Eu queria agradecer meus alunos que vão estar assistindo esse vídeo, tá? Esse vídeo foi gravado para eles, para que eles pudessem ter acesso a esse conteúdo, e eu estou muito feliz de ter passado mais esse semestre com eles. Um abraço para todo mundo. Se você está vendo esse vídeo aí, um abraço para você também, tudo de bom. Fiquem com Deus, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nós estamos aqui agora nos últimos dias de novembro e tamo junto. Precisar de mim, só entrar em contato para a gente sanar qualquer dúvida que venha aparecer, tá? Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.